Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Beatriz Haddad Maia, que venceu Daria Kazakhtina por 2 sets a 0 nas oitavas de final do WTA 500 de Doha. Foi uma atuação maravilhosa da Beatriz, ela jogou muito bem e, de novo, muito agressiva, partindo para cima, e esse jogo encaixou mais ainda com a natureza de jogo da tenista russa, né? Ela derrotou, a Beatriz, a Paula Badosa, no jogo de ontem, e a Badosa é uma tenista mais forte fisicamente, a bola dela tem mais potência, menos giro, Era uma tenista que encurtava mais os pontos e dava menos ritmo. Então, assim, era um jogo complicado. A Badosa normalmente não vai dar confrontos fáceis para ninguém, mas ainda assim a Beatriz conseguiu controlar mais a partida, ela atrapalhou muito dos ataques da espanhola, colocando ela em movimento em vários momentos do jogo. Então, assim, foi uma boa partida tática, mas principalmente uma tenista que foi para cima e não ficou passando bola para outro lado, porque tem tenistas que vão acabar errando, quando você sustenta muita troca, mas tem tenistas que vão aproveitar as bolas que acabam ficando curtas, que acabam ficando muito no meio de quadra, vão bater mais equilibrado. Então, assim, há um risco muito grande de só se defender. Só se defender não é positivo, você tem que atacar também, e a Beatriz tem armas e qualidades para atacar, e esse jogo é uma grande amostra disso. O primeiro set foi um domínio absurdo da Beatriz, ela tirou completamente a Kazakhtina do jogo, as bolas da Rússia não conseguiam andar, ela estava fazendo ela correr de um lado para o outro. Gostei disso também, a mudança de direção. Eu acho legal que ela tenha usado uma construção de ponto bem inteligente, porque ela não vai tanto para o limite no início, mas aprofunda bem a bola e vai ganhando terreno pouco a pouco para ir fazer a definição. E assim, a Beatriz, ela conseguiu jogar tão bem no primeiro set que no segundo a Kazakhtina tentou mudar um pouco a fórmula, tentou ser um pouco mais agressiva e começou a errar um pouco mais, mas aí aconteceu o quê? A Kazakhtina começou a encaixar mais as devoluções, entrar mais no jogo, e o saque da Bia começou a ficar um pouco mais vulnerável. Mas o jogo foi passando, até o momento que a Beatriz quebrou a Kazakhtina e sacou para o jogo. Ali aconteceu alguns erros, a Kazakhtina se sustentou bem, não deu os pontos de graça, e foi ali que a russa começou a ameaçar mais na partida, Tava 5-3 Bia, chegou a sacar para o jogo, a russa foi lá e empatou a partida, Ficou 5-5, aí a gente teve a Bia sacando e sacando bem, fez 6-5, e um game que, ao meu ver, poderia ter acabado o jogo ali, como poderia ter acabado, obviamente, no 5-3, mas é aquela história, ela encaixou depois do 30 iguais, teve 2 pontos da Kazakhtina, mas os 2 pontos com devoluções perfeitas da Bia, e aí é um aspecto que a gente tem que elogiar, que me parece melhor do que na temporada passada e vem crescendo no passado dessa temporada, que é a devolução. As devoluções agressivas, rápidas, dando pouco tempo de reação para o adversário, e assim, é legal ver que não é necessariamente no limite as devoluções, embora às vezes elas sejam muito profundas, mas a ideia é cortar o tempo de reação e dar pouco tempo para o adversário programar o ponto, e ela está fazendo isso com muita precisão. Às vezes acaba oscilando, porque é difícil manter uma devolução tão agressiva o tempo todo, mas assim, ela tem jogado muito bem nas devoluções de saque, e ela encaixou muito bem, mas ali na hora de definir faltou um pouquinho mais assim de tirar o giro da bola, acelerar, pegar ela mais na subida, e esse tempo extra que ela deu para Kazakhtina fez com que a russa voltasse para o ponto, Ali foi um erro, mas é aquela história, erro muito pequeno para um jogo que, a meu ver, foi muito bom. E no tie break, muita força mental, porque a Kazakhtina faz 6-3, tem uma dupla falta feia da Bia, O segundo saque dela, assim, olha, eu vou te falar, se ele tivesse passado, virar quase uma curta, Porque assim, o kick dela foi muito estranho desse saque, mas 2 saques da Kazakhtina, parecia que teríamos no terceiro set, porém a Beatriz joga bem os 2 pontos, agressiva, mas sem ser inconsequente, ganha os 2 pontos, consegue marcar seus 2 pontos no saque, faz o 7-6, tem match point, a Kazakhtina salva esse primeiro match point, mas depois, de novo no saque da russa, a Beatriz consegue o ponto e sacando vai lá e termina, e assim, destaque também para os voleios da brasileira, Quando você passa muito tempo jogando duplas, você consegue ter uma noção melhor de como volear, Você tem uma mão mais preparada para bater esses bate-prontos na rede, e ela foi muito bem usando a rede a seu favor. Acho que a cobertura de rede em simples ela é muito mais complicada do que em duplas, Você tem ajuda, se a bola passa, você tem um cara atrás para ir lá defender, entende? Mas é uma coisa que ela ainda tem que melhorar um pouco o posicionamento, mas quando a bola vai ali certinha para ela faz o que quiser ali na rede, então ela tem uma mão de voleadora, falta ainda corrigir um pouco esse posicionamento e a subida para a rede, que às vezes é um pouco inconsequente e um pouco vulnerável às passadas, mas
foi muito bem no jogo de hoje, mais uma atuação assim de almanaque. Gostei muito da atuação com a Badosa, como eu tinha gostado contra a Rybakina, e agora vencendo assim mais uma tenista, né? A Kasatkina, ela é muito boa tenista, ela é uma tenista assim top 10, que tem boas campanhas em Grand Slam, e continuar vencendo tenistas de um calibre como é a Rybakina, Kasatkina e Badosa é uma amostra que a Beatriz está no lugar certo, né? É top 20 para cima e o nível dela gera assim mais assim expectativa pelo que ela pode fazer nos torneios maiores, que ainda são os grandes obstáculos da Bia. Tirando aquela final em Toronto, ela ainda precisa de mais regularidade e consistência nesses grandes torneios. E é claro, ter aquele negócio de ser o favorito, gerenciar isso, porque nesse tipo de jogo eu sinto ela mais solta, né? Enfrentando uma Kasatkina da vida, uma Badosa, né? Por não ser um favoritismo claro, eu acho que ela entra mais leve em quadra, com menos medo, assim, da derrota. Isso é importante, ela não tem medo de vencer. Isso é bom, tá? Eu acho que tem tenistas, quando chega contra tenistas mais mal ranqueados, tem medo de vencer, o braço fica mais curto, parece que vai ganhar com mais facilidade e às vezes não é assim. Então acho que é uma coisa que ela tem que corrigir. Não é o caso talvez para a próxima partida, não é um teste para isso, porque ela vai enfrentar Jéssica Pegula, né? Esses WTA 500, né, sempre vai ter tenistas bons do início ao fim, não há uma coisa fácil para enfrentar, uma tenista fácil. A Jéssica Pegula 4 do mundo, muito boa, muito habilidosa, muito completa. Vamos ver como a Beatriz supera esse desafio, mas para quem já ganhou da Iga Swiatek, já ganhou de tenistas tão boas aí no passar desses anos aí no tênis, principalmente nessas últimas 2 temporadas, eu acredito que ela possa sim vencer a Pegula, mas sem dúvida é o jogo mais difícil, é um jogo bem interessante e vai exigir muito da Beatriz. Se ela manter essa postura agressiva, de construção de ponto muito bem definida, ela pode assim vencer a tenista dos Estados Unidos. É um jogo legal, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.